Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Templo dos Livros. E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre Pequenos Incêndios por Toda Parte, livro da Celeste NG, não sei se tem outra pronúncia, mas Celeste NG. Ela também é autora de Tudo Que Eu Nunca Contei. O primeiro livro que eu li da Celeste foi o Tudo Que Eu Nunca Contei, na verdade, né? E foi um livro que, assim, eu não gostei muito, na verdade eu não gostei praticamente nada. Mas o assunto que o livro fala, o assunto que o livro traz, que aborda, é muito bom. Eu acho importante. Não posso falar, mas eu não sei se eu recomendaria para ler. Porque assim, é um livro que quando eu terminei eu fiquei tipo, não foi para mim. O assunto é importante, mas o assunto é muito importante, mas eu não sei se eu recomendaria porque eu acho ele arrastado. Não foi uma experiência muito boa. Mas assim, de qualquer forma, leia, porque né, a sua opinião pode ser diferente da minha. De repente você goste de Tudo Que Eu Nunca Contei. Agora, esse livro, gente, esse livro a Celeste com certeza acertou a mão. Porque Pequenos Incêndios por Toda Parte é uma loucura. A gente tem aqui, logo de início, uma cena assim que a gente vai voltar nela no final do livro, que é uma casa em chamas, né? Aparentemente a gente tem uma casa pegando fogo, né? E a gente tem ali, digamos, não, talvez a antagonista, ou talvez uma outra protagonista, não sei dizer muito bem. Mas ali a gente tem a Helena Richardson, né? E a Helena tá ali vendo a própria casa pegando fogo, né? Inclusive a casa dela estava pegando fogo com ela e a família dentro. Mas ok, grava essa imagem. Bom, passando nisso, a gente tem, digamos, uns 3, 4 meses antes desse evento da casa, né? A gente tem a Mia Warren, né? E a gente tem a Pearl. A Mia é uma mãe solteira e a Pearl é a filha dela, que deve ter uns 15, 16 anos, né? E elas são duas mulheres que vivem se mudando, né? A Mia, ela é uma artista. Ela é como se fosse... ela tem multitarefas, ela faz muita coisa, né? Ela é tipo escultora, artista plástica, ela pinta, ela cozinha, ela faz muita coisa. Ela é uma artista, assim, o que está na cabeça dela, ela faz. Mas ela gosta de mexer muito com fotografia, ela é uma fotógrafa. Então, ela faz uma série de fotografias num lugar e se muda para outro lugar. Faz uma série de fotografias num lugar e se muda para outro lugar. E ela arrasta a filha dela com ela, obviamente. Até que finalmente ela chega num lugar, né, onde ela diz para a filha dela que elas vão ficar por lá definitivamente. Que chega de se mudar, vai ficar lá, vamos lá pro resto da vida. Então elas chegam a Shaker Heights. Shaker Heights é como se fosse uma comunidade assim, perfeita, né? As casas são praticamente quase todas iguais, todas o mesmo tamanho, né? Cada casa tem dois inquilinos, né? Um embaixo, outro em cima, né? Elas ficam na casa de cima de um outro proprietário, né? As gramas são cortadinhas nos centímetros perfeitos, tudo é perfeitinho. Cada casa tem que ter uma cor baseado nas regras, né, de regulamento ali da comunidade. Enfim, imagina um lugar que vive à base de regras, sabe? Que tem que ter cor tal, tem que ser cortado tal, tem que fazer isso, tem que limpar aquilo, tudo tem que ter regra. Então, Shaker Heights é esse tipo de comunidade, né? Esse tipo de lugar, onde tudo tem regras, né? E a Mia e a Pearl, lembrando, né, são duas mulheres negras, pobres, que estão numa comunidade praticamente onde 90% das pessoas que moram ali são brancas, né? Então, assim, você imagina esse cenário, né? Aí você pensa assim, será que tem alguma coisa a ver com racismo? Vou chegar lá, né? Então a Mia e a Pearl, elas acabam ficando nessa casa, porque elas encontram um aluguel barato, até porque elas são meio pobres, então elas não têm muita condição, não tem muitas condições para elas, nem tudo mais. Então a Helena acaba alugando uma casa dela, uma antiga casa onde ela morava, ainda em Shaker Heights, que a Helena mora em outra casa muito maior, muito melhor, até porque ela é rica. Então acaba alugando essa casa para Mia e para a filha dela, né, por um precinho super tranquilo, né? De mês em mês ela paga tipo uns R$300 e tá tranquilo, né? $300, né? Não sei, assim, em reais quanto isso daria. E tal.
Conforme vai passando, a Pearl ela acaba conhecendo o Moody. O Moody ele é um dos filhos da Helena, né? A Helena tem o Trip, a Lexi, o Moody e a Izzy, né? A Isabelle, né? E ela acaba conhecendo o Moody, ela acaba, né, achando um amigo legal nele. A gente percebe durante o livro que o Moody meio que está interessado na Pearl, mas ele não diz nada e eles passam um tempo juntos, né? Eles vão para a escola juntos, eles voltam juntos de bicicleta e tudo mais, né? A Helena, ela acaba conhecendo a Mia também, né? Assim, a Mia é aquela personagem, aquela mãe que ela sabe dela, das condições dela, né? Como mulher, mãe solteira, pobre e negra, né? E tal. Ela não vai se colocar de papel de vítima nisso, mas, por exemplo, ela sabe que, né? Sempre que aparece a polícia, vai falar pra filha dela, coloca as mãos à vista, né? Fica quieta, tranquila. Né? E ela sabe que ela vive numa comunidade praticamente só de pessoas brancas, então ela sabe como que é difícil isso também. Então, a gente até entende que, ao mesmo tempo que ela é amorosa com certas pessoas, inclusive com os filhos da Helena, ela é meio ignorante, meio arrogante com a própria Helena. A gente meio que fica com o pé atrás, mas a gente entende, né? Porque eu não posso dizer assim que eu entendo como pessoa de cor, porque obviamente, como vocês podem ver, eu sou branco, mas a gente meio que entende ela por si, né, por ela ser negra e ter toda essa história, e ela também tem um passado com a filha dela, então assim, ela vem carregando esse trauma, essa história passada que a filha dela não sabe, que ela nunca contou. Então ela vai conhecendo a Helena também, ela começa a ser um pouquinho mais gentil com a Helena, e ela aceita trabalhar na casa da Helena. A Helena oferece para ela o emprego, né, assim, de uma forma bem educada, para não parecer que está chamando ela de empregada. E ela acaba aceitando o emprego. Em parte porque para complementar a renda dela, né, o dinheiro, mas em parte para ela também ficar de olho na filha, porque a filha começa a ficar amiga dos filhos da Helena, né, a filha acaba adentrando nessa família, né, desses ricos, e então ela também quer ficar vigiando a filha por um tempo, né. Enfim. Aqui a gente tem a história dessas duas mulheres vivendo nessa comunidade e tudo mais, as dificuldades que ela tem. A Mia e a Pearl, elas são mãe e filhas e elas têm uma relação maravilhosa, muito próxima, elas se amam demais, né? E a Mia, ela consegue ser um pouquinho mais mãe para os filhos da Helena do que a própria Helena, né? A Helena é aquela mãe que tem que ter regra para tudo, sabe? É tipo assim, separa a comida de cada filho para comer, faz tudo, cozinha tudo assim direitinho, não sei o que, tudo tem que ser limpinho, bonitinho, o cabelo tem que ser de um jeito, para sair tem que ser, enfim, é uma vida regrada, né? E a gente entende isso de certa forma também, é uma característica da pessoa, da personagem, e também ela vive numa comunidade que é totalmente regrada, então não tem como ser diferente. Enfim, muitas coisas acontecem, a gente realmente tem umas questões assim racistas aqui. Eu acho que essa questão da Mia e da Pearl viver nessa comunidade e lidar com outras pessoas também. Tem um pouquinho também, acho que talvez de xenofobia, né? A gente tem uma questão aqui também de pertencer ao lugar, de nacionalidade. Não posso falar mais, senão é spoiler, vocês têm que ler, né? Mas assim, esse livro eu achei muito melhor do que o outro livro da autora que eu li. O outro livro, o Tudo Que Eu Nunca Contei, eu achei que ela falou um assunto muito importante, mas ela não soube discordar muito bem. Ela não soube discorrer muito bem. Já Pequenos Incêndios por Toda Parte, eu acho que ela fez um suspense legal, sabe? O final foi aquele final, tipo assim, ele não é um final violento, ele joga a bomba, mas assim, e você fica querendo que todo mundo saiba qual é a bomba, mas ninguém sabe qual que é a bomba, cada um tem um seu pequeno segredinho guardado dentro de si, né? E a gente volta pro início do livro, quando a gente chega no final, de por que a casa foi queimada, quem queimou a casa e por quê, né, e tudo mais. Eu não posso dizer mais, porque senão eu vou estar dando spoiler. Eu recomendo que assistam a minissérie de 8 episódios da Hulu, né, que eu acho que está na Amazon Prime, se eu não me engano. Eu ainda não assisti ela toda, mas provavelmente não vou conseguir voltar aqui para falar da minissérie, mas enfim, eu sei que tá maravilhosa enquanto eu tô assistindo, mas, como sempre, eu recomendo que leiam Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste NG, porque é um suspense maravilhoso, é um livro muito bom, eu adorei, eu só não favoritei, mas eu dei 5 estrelas tranquilo, porque ó, belíssimo livro.
E a gente se encontra no próximo vídeo do canal e até lá!